Você já sentiu que o seu melhor liderado está ficando desmotivado? Mesmo sem você ter dado nenhum feedback negativo? Ou que aquela pessoa de sua equipe que é incrível parece que está perdendo o brilho? Ou aquele liderado que acertou uma vez e depois nunca mais repetiu o feito? O problema pode ser que você está economizando o combustível mais potente da liderança, o reconhecimento estratégico. Olá, líderes e futuras líderes. Meu nome é Priscila Almeida e esse é mais um episódio da série Liderança do podcast Pode Professorar. Hoje vamos falar sobre o feedback que a maioria das líderes esquece ou faz do jeito errado. Não é sobre tapinha nas costas ou ser boazinha. É sobre como usar o elogio para viciar o seu time na alta performance. Vou te mostrar como transformar o elogio em uma ferramenta de gestão de alta performance. E que o elogio mal feito pode ser tão prejudicial quanto a falta dele. Um erro comum na liderança é achar que não precisa elogiar, pois atender à expectativa é obrigação. Se o liderado faz o certo, não ganha nada. Se erra, leva bronca. Isso cria uma cultura de medo, não de excelência. Vicente Falcone, mestre da referência em gestão, diz que liderar é bater metas, com o time fazendo o certo. Mas como fazer o time manter a constância de fazer o certo se você não confirma os acertos? Para o time fazer certo com consistência, ele precisa saber exatamente o que é o certo. O elogio técnico é a bússola para apontar o caminho da meta. Se você só corrige o erro que falamos no episódio anterior, você só apaga incêndio. Se você elogia o certo, você constrói o método. Alguns estudos mostram que para uma equipe ser de alta performance, a proporção ideal é de 3 a 5 interações positivas para cada uma negativa. Se você só fala com seu time para corrigir, o clima fica pesado e a confiança cai. Mas o que devemos elogiar? O esforço ou o resultado? A verdade é que o elogio deveria ser uma junção dos dois. O esforço para o atingimento do resultado e o impacto do resultado. Mário Sérgio Cortella fala sobre fazer o teu melhor nas condições que você tem. Por isso é importante reconhecer as condições que o colaborador tinha e parabenizar pelo resultado diante desse cenário. Como, por exemplo, quando a análise é feita toda manualmente, exige uma atenção maior e uma dedicação de tempo maior. Se nesse cenário o colaborador conseguir entregar uma análise com qualidade e em prazo menor, você precisa destacar que, mesmo sendo uma análise 100% manual, ele se dedicou e encontrou uma forma de entregar um prazo menor sem perder a qualidade. Um ponto importante é que o elogio deve ser com relação à postura e ao processo utilizado, e não à inteligência ou ao talento. O objetivo é que ele continue fazendo da forma correta. Quando você elogia a postura ou o processo, você está ratificando as atitudes que ele precisa manter para atingir a alta performance. Quando você elogia a inteligência ou o talento da pessoa, ela não sabe exatamente o que deu certo e pode ficar com medo de errar no futuro. Esse tipo de elogio não passa segurança. Deixa eu exemplificar. Quando você diz você é um gênio, gera pressão e ela não sabe exatamente o que fez para gerar o elogio e o que precisaria continuar fazendo para atingir alta performance. Mas se você diz, notei o esforço que você colocou nessa análise e como você cruzou os dados de forma minuciosa, você está elogiando o processo que ele utilizou ao executar a tarefa e o esforço dele. Quando ele for elaborar uma nova tarefa, saberá que precisa manter
esse processo e continuar se esforçando para atingir alta performance. Enfim, elogie a atitude e o método, para que a pessoa sinta que tem o controle para repetir aquele processo. O elogio deve ser específico e imediato, pois o bom trabalho genérico é esquecido em 5 minutos. Outro ponto de atenção é cuidado para não banalizar o reconhecimento. Quando você banaliza o reconhecimento ou faz um elogio vazio apenas para levantar o moral do colaborador, pode quebrar a confiança na relação, principalmente por passar a imagem de que o elogio não necessariamente é um reconhecimento de verdade ou um mérito. A perda de confiança não será apenas na sua relação com ele, e sim com toda a equipe. Como já falamos muito por aqui, a equipe precisa de exemplos da líder. Quando você é específico, identifica o benefício causado pela atitude ou o processo efetuado, fortalece o laço com a liderança, porque o elogio tem embasamento concreto. Mas qual a melhor forma de fazer o elogio? Tem alguma técnica para o elogio, como tem para o feedback de ajuste? Te respondo que sim. Assim como o feedback de ajuste que falamos no episódio anterior, existe uma técnica para o feedback de reconhecimento, fulgo elogio. Nesse feedback, você precisa juntar o fato, o impacto e, no final, o incentivo. Bem parecido com o feedback de ajuste. A diferença básica é que, ao invés do acordo no final, você termina com um incentivo para ele manter a postura do processo. Agora vamos para os exemplos práticos. Lembrando que usarei o nome Carlos para o exemplo e tendo uma segunda pessoa no exemplo, será Carla, ok? Nosso primeiro exemplo será sobre reforçar a boa postura. E temos o seguinte cenário. Carlos costumava te perguntar tudo durante a execução de suas tarefas. Qualquer diferença que encontrasse, ele vinha te perguntar o que ele precisava fazer, com quem ele precisava falar e até mesmo o que precisava perguntar para essa pessoa. Só que dessa vez, você viu ele indo diretamente nas áreas específicas falar com os responsáveis da área sobre a diferença que ele encontrou em sua análise, para entender o que aconteceu, resolvendo sozinho e concluindo o trabalho sem ter ido uma única vez te perguntar nada. Você viu que ele mudou a postura dele e que estava com mais autonomia. Então, você fala para ele o seguinte: Carlos, quero parabenizar você pela autonomia em resolver o problema e diferenças encontradas na sua análise. Vi que você foi direto na área para questionar e se posicionar para resolver o problema e divergência encontrada. Essa parte é o fato. Você não precisou da minha ajuda demonstrando autonomia no processo. Impacto. Esse é o tipo de postura que eu espero da minha equipe. Continue assim. Incentivo. Perceba, você não está apenas elogiando a mudança de postura dele, você está corroborando para o cérebro dele qual comportamento ele deve repetir. Ele se sentirá mais seguro para continuar com a sua autonomia. Um ponto importante é, se possível, fazer o elogio na frente da equipe. Isso irá fortalecer o reconhecimento para Carlos e irá, ao mesmo tempo, servir de exemplo para todos o tipo de comportamento que você espera da equipe. Nosso segundo exemplo é sobre impacto no clima da equipe. E temos o seguinte cenário. Na reunião de planejamento, Carlos percebeu que Carla ficou com cara de insegura com uma demanda específica que foi passada para ela. Você passou para Carla porque sabe que ela tem potencial para a conclusão e também porque precisou passar uma nova demanda para Carlos e por isso parou a sua tarefa que era dele para ela. Você viu que Carlos, ao final da reunião, foi falar com Carla
e se ofereceu para explicar para ela as etapas daquela tarefa e se disponibilizou caso ela tivesse dúvidas durante a execução. E você viu ele explicando o trabalho para Carla e, em alguns momentos, tirando dúvidas dela. Essa atitude fortaleceu o espírito de equipe no time. Ao notar o êxito na conclusão das tarefas planejadas com qualidade e dentro do prazo, você se direcionou para Carlos, de preferência na mesa dele, para que toda a equipe veja, dizendo: Carlos, vi que você orientou e deu suporte para Carla, mesmo estando com sua demanda cheia. Isso é o fato. Dessa forma, você contribuiu para que a equipe concluísse o trabalho a tempo e mantendo a qualidade, impacto. Esse espírito de colaboração é o que mantém a nossa equipe forte. Parabéns por fortalecer o time. Incentivo. Viu como é fácil dar esse feedback de reconhecimento? Com certeza, Carlos ficará animado e suas palavras servirão para o cérebro dele saber qual tipo de postura ele precisa repetir. Fazendo isso na frente da equipe, todos irão saber qual postura é importante para você e irá espalhar para toda a equipe o espírito de equipe. Mas tome cuidado para não focar apenas em uma pessoa da equipe. É preciso reconhecer todos para não acharem que você está protegendo ninguém. Principalmente quando o reconhecimento é sobre algo que você já tinha falado no feedback de ajuste. Por exemplo, vamos dizer que você acordou com o Carlos no feedback de ajuste, que quando ele tivesse algum problema que pudesse impactar o prazo de entrega, falasse com você para alinhar as possibilidades, com antecedência. No mês seguinte, ele fez exatamente o que foi combinado, e vocês não perderam o prazo, porque ele falou antecipadamente e vocês conseguiram reorganizar o planejamento. Então você elogia, mostrando para ele que percebeu a mudança conforme vocês combinaram. Não precisa fazer o elogio toda vez que ele te avisa com antecedência os problemas, mas a primeira vez depois do acordo é recomendável. Ele irá perceber que você não foca apenas nos erros, mas que você enxerga quando as mudanças ocorrem. Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza, costuma falar sobre colocar as pessoas em primeiro lugar para o lucro vir depois. Ela tenta mostrar que o lucro é consequência do resultado das pessoas que trabalham com você. Por isso, elas precisam ser reconhecidas e elogiadas. Ela também diz que o elogio é o calor humano com foco em resultado. Não é o elogio vazio, e sim o elogio que mostra que você enxerga a pessoa que está por trás do crachá. Quando você prepara seus colaboradores para a excelência, para trabalharem sem precisar de você e com crescimento técnico e principalmente comportamental, você está investindo também na sua sucessão. Porque como você poderá ser promovida se você não tem quem promover para ficar no seu lugar? Nesse processo de liderança, a transformação da equipe, sempre focando na excelência, é importante documentar tudo. Tanto os feedbacks de ajuste que falamos no episódio anterior, quanto os feedbacks de reconhecimento. Você pode controlar os dois tipos de feedback na mesma planilha. Eu tenho um modelo em que eu tenho uma coluna específica para definir se foi ajuste ou reconhecimento. Isso facilitará muito quando você for fazer a avaliação de desempenho do seu colaborador. Essas avaliações ocorrem normalmente semestralmente ou anualmente, dependendo das regras do RH da sua empresa. Não tem como lembrarmos de tudo que aconteceu no semestre ou no ano para avaliar o desempenho da pessoa, concorda? Quando não temos os feedbacks planilhados, documentados, corremos o risco de lembrar apenas do que aconteceu mais recentemente e não sermos justos na avaliação. Porque imagina o cenário, se você vai avaliar uma pessoa que durante o ano se saiu muito bem
e teve várias evoluções e progressos. Mas no final do ano, por algum motivo específico que ela está passando, deu uma caída no rendimento. É justo avaliar ela apenas por esse final do ano? Deixar que esse final do ano anule tudo o que ela fez no restante do ano? Além disso, essa planilha também será uma ferramenta forte, tanto para corroborar os resultados da avaliação de desempenho com o próprio avaliado, como também para defender uma possível promoção junto da diretoria. Experimenta fazer isso na sua liderança. Depois não esqueça de me contar o resultado, ok? Agora vamos para o nosso desafio da semana. Escolha uma pessoa do seu time que faz um trabalho sólido, mas silencioso. Aquela que não dá trabalho. Preste atenção no trabalho dela essa semana e elogie alguma atitude específica ou entrega que ela fez. Não demore para fazer esse elogio, de preferência logo após o ocorrido. Repare na reação dela e também da equipe que ouviu você elogiando. E preste atenção no restante da semana. Veja como ficou a energia dessa pessoa. Liderança também é sobre iluminar o que está dando certo. E encerramos mais um episódio da série Liderança. Espero ter contribuído para o seu desenvolvimento como líder. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe, curta e não esqueça de nos seguir. Se você quiser aprofundar mais sobre o assunto de hoje, me mande um direct no @Priscila Almeida Mentoria, tudo junto e sem ponto. Ah, e não esqueça, Priscila é com 2 L's. E não esqueça de seguir também o Pode Professorar, para receber notificações dos próximos episódios e também sobre as outras séries. Aproveito para indicar para todas vocês a série Eva, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã. É um café com as amigas. Somos 5 mulheres de idades e profissões diferentes, falando sobre temas do universo feminino. Mas não é uma série apenas para mulheres. Indico também para vocês, homens, que se interessam por ampliar seus conhecimentos sobre o universo feminino e entender mais sobre as mulheres. Boa semana e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau!